Saudações, meus caros! Como prometido, no vídeo de hoje vamos abordar como utilizar um sistema de arquivos no nosso microcontrolador e nossa memória do tipo flash. Vamos entender o que é o sistema de arquivos, o que ele facilita a nossa vida como desenvolvedor e vamos abordar em específico o LittleFS, que hoje, na minha opinião, é o melhor sistema de arquivos para qualquer sistema embarcado. Vamos entender suas principais vantagens e como aplicá-lo em nossos projetos. Por isso, então, vamos começar! Mas antes, um recado bem breve para você. Se você quer se tornar um desenvolvedor de software embarcado profissional, confira aqui embaixo o link para o curso de STM32F411 Essencial, disponível lá na Udemy. É um excelente curso para quem quer se tornar um desenvolvedor de software embarcado profissional. Então confere lá, depois desse vídeo, é claro, e bora lá! Mas antes, vamos entender o que é um sistema de arquivos, tá? Um sistema de arquivos nada mais é do que um algoritmo, uma lógica, que faz o gerenciamento de uma memória física. Essa memória pode ser do tipo flash, pode ser um HD, um pendrive e assim por diante. E ele permite que as informações sejam gravadas de forma hierárquica, permitindo a criação de pastas, de arquivos, e tudo isso fica abstraído, pois não é necessário que a gente tenha que se preocupar com regiões de memória, com endereços físicos. O sistema de arquivos cuida disso para a gente. Em resumo, vai permitir que a gente abstraia o armazenamento de dados e facilite o nosso trabalho. Assim como é um computador, onde podemos organizar nossos arquivos, ter informações desses arquivos e tudo uma estrutura hierárquica de pastas. Além também de fazer o controle de permissões de escrita, de leitura e assim por diante. Bom, em alguns sistemas de arquivos, eles trazem algumas características específicas, tá? Vamos apresentar aqui para vocês dois problemas que podemos ter. O primeiro problema, a falha do sistema de arquivos. Vocês viram que na memória do tipo flash NOR e outros tipos de memórias também são assim, como a NAND, você precisa apagar o setor antes de escrever. Então o que pode acontecer? Se durante o período que você realiza o erase daquele bloco de memória, para o período de escrita, se acontecer alguma falha, o seu microcontrolador travar ou ele reiniciar, você vai perder essa informação. E pode ser uma informação vital no seu projeto. E o segundo problema que temos é a vida útil da memória. Como vimos, memória do tipo flash NOR tem uma vida útil de, em média, 100 mil ciclos. Agora, imagine um projeto que eu tenho um data logger, que eu tenho que armazenar informações de forma muito constante. Se eu não tiver algum sistema que irá tratar essa questão para mim, eu posso rapidamente perder a minha memória e ter meu produto inutilizado. E então, temos um sistema de arquivos muito comum utilizado, é o FATFS. O FATFS ele é um sistema de arquivos muito utilizado em pendrives, computadores, compatíveis com todos os sistemas operacionais praticamente, só que ele não possui um tipo de fail-safe e nem essa questão da vida útil da memória, que a gente chama de wear leveling. Wear leveling, basicamente, de tradução direta, seria nivelamento de desgaste, tá? Então, basicamente, ele vai nivelar o desgaste dos setores. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar como usar o LittleFS em seus projetos embarcados, pois, na minha opinião, é o melhor sistema de arquivos que temos hoje para este tipo de aplicação, pois ele resolve estes dois problemas. Ele possui o fail-safe e também porque ele implementa o wear leveling. Ele faz para a gente automaticamente essa questão do uso dos blocos de memória. Então chega de conversa e vamos botar a mão na massa. Perfeito, estamos aqui na máquina. Já estou inclusive aberto com a página do LittleFS no GitHub, ok? Esse sistema de arquivo ele se encontra no GitHub, então ele é código aberto. Você pode clonar para seu repositório a qualquer momento, utilizar da forma que você achar melhor. Aqui neste repositório temos os arquivos, evidentemente. Temos também uma breve descrição do sistema de arquivo, mais ou menos como ele funciona e as suas vantagens. Como já havia comentado, ele possui a resiliência contra a perda de energia, possui o wear leveling dinâmico e também o LittleFS desenhado para que tenha um baixo consumo de memória RAM e memória ROM, o que é muito importante para sistemas embarcados. Vamos ver também na outra página isso aqui comparado ao FATFS. Temos também aqui um pequeno exemplo de uso, tá, de configuração e uso do LittleFS. Para ter uma ideia, né, de como utilizá-la, vamos fazer isso aqui, ok? Podem ficar tranquilos. E também temos mais algumas informações, a forma de estrutura e etc. Também irei disponibilizar para você o link para esse site da ARM, né? ARM Embed, que também fala um pouco mais do LittleFS, ok? As mesmas informações, baixo custo de memória, resiliência à perda de energia e wear leveling. Interessante que aqui para baixo também temos essa tabela comparando o uso de memória RAM e memória ROM. E essa comparação é entre o LittleFS e o FATFS, que é um sistema de arquivos muito comum e amplamente utilizado nos dias de hoje, ok? Podemos ver que o uso de memória RAM e memória ROM do FATFS passa dos 25 mil bytes, enquanto que o LittleFS utiliza menos de 10 mil bytes. Podemos ver também, né, mais detalhado, que o text, que é o que está na memória ROM, passa
dos 20 mil, em torno de 23 mil bytes, 23 kilobytes de memória. O LittleFS consome bem menos que isso. Podemos ver aqui também que o FATFS consome bastante memória heap. Memória heap é aquela que a gente utiliza dinamicamente, o famoso malloc. E de stack utiliza um pouco menos que o FATFS comparado. No entanto, o LittleFS ele utiliza bem pouca memória heap, o que é muito bom para a gente. Aqui também no site temos uma demonstração do Power Loss Resilience, no qual temos um programa utilizando o FATFS e outro utilizando o LittleFS. E podemos ver que, neste programa teste, o boot count, podemos ver que o FATFS aqui à esquerda possui uma falha mais precoce. A gente vê que o boot count ele vai resetar, indicando que o sistema de arquivos falhou, enquanto que no LittleFS isto não acontece. E aqui embaixo também temos essa animação que mostra como que é esse funcionamento do Wear Leveling. Neste Wear Leveling a gente vê que, comparando com uma memória que possui um máximo de 20 operações por setor, o FATFS rapidamente vai falhar, pois ele fez o uso massivo deste setor, enquanto que o LittleFS faz um uso mais nivelado da memória. Veja que, no momento das gravações, ele vai fazendo a utilização dos setores de forma mais planificada, aumentando e muito a vida útil. Aqui nesta comparação, foram feitas apenas 20 operações na memória até que ela falhou, enquanto que no LittleFS estamos chegando a quase 400 operações até que ele falhe. Enfim, já entendemos um pouquinho do LittleFS, tá? Um sistema de arquivos, tudo certo? Então vamos começar a programar. Estou aqui com a CubeDE já aberta, o projeto já foi criado e também está no GitHub. E eu vou configurar o microcontrolador igual a gente fez nos vídeos anteriores, utilizando a STM32F411 e a memória Flash NOR soldada nele mesmo. Caso você não tenha visto esse vídeo, confira aqui no card para que você acesse lá e tenha mais conhecimento. Agora iremos então trazer as bibliotecas, tanto o LittleFS como a biblioteca da memória Flash NOR. Em ambos os casos, vamos utilizar o submódulo. Caso você ainda não saiba do que se trata o submódulo, confira então aqui no card para que você saiba mais sobre este recurso importantíssimo de Git que todo desenvolvedor de software embarcado deve conhecer. Perfeito, já estou com os dois submódulos aqui, então, configurados. A única diferença que eu vou fazer aqui é que no LittleFS eu vou alterar para uma tag. Então, eu vou vir aqui em clicar com o botão direito, Switch to, Other, e vamos vir aqui nas tags. Vou pegar a última versão, 2.8.0. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero garantir que toda vez que eu for trazer o meu programa, eu vou trazer de uma tag, de uma versão que está especificada, ok? Então eu vou utilizar 2.8.0, vou dar um checkout, ele vai trazer todas essas mudanças. Vamos voltar aqui para o programa e vamos então fazer a inicialização da memória flash e finalmente do LittleFS, tá? Para inicializar a memória flash eu vou criar uma função chamada init NOR. Aqui irei fazer a inicialização da minha memória NOR. E uma outra função que eu vou chamar de init LittleFS. Vamos fazer tudo isso separado. Mais uma função, deixar tudo sempre bonitinho e redondo, beleza? Que eu vou chamar de void initFS, ok? Ou melhor, não vou colocar fs não, para ficar um pouco diferente, vou colocar storage. E essa função init storage, ela fará a inicialização da NOR, então vamos chamar aqui init NOR e init LittleFS. Bom, aqui eu já vou trazer o que foi feito previamente. Vamos criar então algumas variáveis globais que vamos precisar aqui para fazer a inicialização, tá? Tem como a gente fazer sem variáveis globais. No entanto, se a gente quiser fazer um debug, a gente precisa que essas variáveis sejam globais. Private variables, vamos colocar as globais. Mas eu estava esquecendo de fazer uma coisa. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Que é configurar as bibliotecas. Então, vamos vir em Properties. Vamos adicioná-las ao caminho de compilação, Source Location. Apenas adicionar o libs, ok? E os includes, ok? Vamos lá conferir como é que a pasta certinha para dar um include, tá? Na NOR, basta a gente dar um include na própria pasta NOR. E no LittleFS,
também o include na própria raiz, pois aqui temos os arquivos lfs.c e lfs.h, que é esse arquivo que vamos ter que incluir. Botão direito novamente. Vamos adicionar os caminhos. Primeiramente, então temos libs/nor. A próxima é libs/littlefs. Apply and close. Yes. E aqui, o littlefs, ele vem com vários arquivos que tem a ver com testes, a parte de scripting, e esses arquivos não são interessantes para a gente. A gente tem que remover eles do build para evitar qualquer problema, porque dará problema. Então, vamos vir clicar, a gente clica nessas 5 pastas, perdão. Clicamos com o botão direito e excluir do build, tá? Tanto para o debug quanto para o release. E percebam que ela já mudou de formato, com esse traço cinza indicando que ela não fará o build. Makefile, readme, os outros arquivos aqui, vocês não tem problema. Perfeito, littlefs foi. A nor não tem nada que a gente precisa remover. Então, vamos dar os includes. Perfeito. Vamos dar o include no lfs. E vamos dar o include no nor. Vamos então agora fazer o nosso instanciamento. Vamos então chamar a variável nor t_nor. E agora temos que também a do littlefs, que é lfs_t. Vou chamar ela de lfs. Se a gente voltar lá no repositório do Git do littlefs, ao conferirmos o exemplo que ele utiliza, ele também cria um arquivo chamado lfsconfig. Esse config ele possui as configurações da memória do littlefs. Então a gente vai criar também uma global a respeito dele, ok? A gente vai criar daí essas configurações. Eu vou explicar para vocês uma a uma dentro de uma função. Então vamos lá. Vou criar aqui lfsconfig. Ela é uma struct, né? Isso, então vamos lá. Struct lfsconfig. Vamos chamar de lfsconfig. Joia. Vamos inicializar o 0. Beleza. Aqui na parte da inicialização da memória norm, eu já vou trazer o que foi feito nos vídeos anteriores, tá? Não há necessidade da gente fazer os mesmos passos aqui. Tá? A NOR está configurada. Depois, vamos fazer o debugging passo a passo para testar, ver se ela está funcionando. Então, agora vamos fazer a parte de inicialização do littlefs. Vamos colocar um comentário aqui. Start littlefs. Show! Então, vamos dar uma olhada novamente lá no GitHub. Temos, então, que prover 4 funções para a biblioteca. Uma que vai ser a de leitura, a de programming, que é a mesma coisa que escrita, a de erase e o de sync. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte também. A gente pode vir aqui nas variáveis que a gente declarou e vamos dar uma conferida na lfsconfig, open declaration, e aqui a gente consegue enxergar todos os valores que devemos configurar. Temos aqui então a read, né, que ele vai explicar, né, aqui é ler a região de um bloco. Ele já informa, negative errors devem ser propagados para o usuário, tá? Então, se der tudo certo, você tem que retornar 0. Deu algum BO, você retorna -1. Mesma coisa para o programming, para o erase, e aqui tem os parâmetros, tá? A gente vai ver esses parâmetros com calma. Tem aqui essa de sync. No caso da memória flash norm, a gente não precisa do sync, mas temos que declarar e dar um retorno igual a 0. Temos aqui também essa opção, né, de thread safe, que você pode habilitar. Caso você esteja em um ambiente de FreeRTOS, é interessante utilizar esse esquema de thread safe. Aqui, o que você vai fazer? Você irá utilizar um semáforo. Imagine que você tenha a sua memória flash sendo utilizada por 2 ou até mesmo mais recursos, tá? Se a sua memória está sendo utilizada simultaneamente por mais de 2 recursos, é importante que este recurso seja habilitado e configurado para evitar que haja algum tipo de conflito na hora da comunicação, certo? E temos outras configurações, read size, progress size, que vai ser o tamanho mínimo do bloco que vai ser lido ou escrito. E aqui ele fala também que todas as operações, tanto de escrita quanto de leitura, vão ser um múltiplo deste valor. Vou explicar com mais calma depois. Aqui também o block size. Aqui ele pede para informar qual que é o tamanho do bloco apagável da memória. No nosso caso vai ser 4K.
O block count ele pede para que você informe o número de blocos apagáveis da sua memória flash. Tá? Então aqui você pode fornecer o número de blocos que a sua memória possui ou um número menor, caso você deseje, por exemplo, particionar a sua memória. Vamos supor que você quer utilizar 64 blocos para o LittleFS e o restante para guardar algum outro tipo de informação ou criar um sistema de arquivos nessa outra região ou ainda um outro sistema de arquivos, tá? Isso você pode fazer. Block Cycles. Aqui é o número de ciclos máximo que o LittleFS vai utilizar em um setor para o metadata. Ou seja, você tem o metadata de seus arquivos no sistema de arquivos, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai estar contando estes ciclos e quando este ciclo for atingido, ele irá para um próximo bloco, a fim de evitar que um bloco seja utilizado acima do seu limite, né? Evitar que o bloco seja superutilizado e vir a falhar. Aqui ele sugere valores, né, entre 100 e 1000, mas aqui você pode colocar um valor que você desejar, ok? Eu, particularmente, com memória do tipo Flash NOR, eu coloco um pouquinho mais, em torno de 10 mil, 20 mil, visto que a resiliência dos blocos de memória da memória Flash NOR são de 100 mil ciclos. Temos aqui também o Cache Size, que ele vai utilizar para fazer a leitura e escrita, né? Um cache, basicamente, que vai melhorar a performance do seu sistema de arquivos. E aqui ele informa que deve ser um múltiplo da leitura e escrita, né? O tamanho de leitura e escrita, e também um fator do block size. Tem esse Look Ahead Buffer, que basicamente ele cria um bitmap para ajustar a questão de trabalho com os blocos. E aqui ele fala que cada byte pode fazer um tracking de 8 blocos e deve ser um múltiplo de 8. Então o que você pode fazer aqui? Você pode pegar a quantidade de blocos que você vai estar utilizando, né, o block count, e dividir por 8 e utilizar como Look Ahead Size, tá? Para você ter uma boa performance. Lembrando que deve ser um múltiplo de 8. Caso não seja um múltiplo de 8, você deve ajustar este valor. E temos aqui também os buffers, tá? Isso aqui ele diz que é opcional, tá? Você pode fazer uma alocação estática aqui e deve ser do tamanho do cache size. Se você não fornecer nem o read buffer e nem o prog buffer, inclusive também o look ahead buffer, ele irá fazer uma alocação dinâmica interna. Mas caso você queira evitar a alocação dinâmica, você pode fornecer um vetor previamente alocado aqui. Temos outras informações também, como NameMax e FileMax, tá? FileMax é a quantidade máxima de arquivos, NameMax é o tamanho máximo do arquivo e outras configurações que não há necessidade da gente também estar trabalhando. Então, joia, vamos voltar lá para o programa, tá? Eu quis dar essa breve explicação para vocês entenderem o que é esse LFS config, tá? Fazendo isso, eu posso deixar o vídeo um pouco mais comprido, mas eu acho que é importante eu explicar todos esses detalhes para você, para que você entenda o que está acontecendo, beleza? Então vamos lá. Vamos voltar ao nosso LittleFS. Vamos configurar o nosso arquivo config. Primeiro vamos configurar aquelas variáveis que eu comentei, depois vamos para a parte de funções. Então vamos lá, lfsconfig.readSize. Que valores a gente pode colocar aqui? O nosso read size ele pode ser 1 se você quiser, pois como a nossa memória você pode ler 1 byte ou quantos você quiser, não é tão limitada essa questão do read size, a não ser que você esteja trabalhando com memória do tipo NAND, que ela não permite que sejam feitas leituras ou escritas individuais, somente em uma quantidade de bytes específica. Mas esse read prog size vai impactar no tamanho do metadata do seu arquivo. Então, caso você coloque um valor muito pequeno, por exemplo, na hora do nome do arquivo que você for inserir, pode ser que você tenha algum problema, que o nome do arquivo está sendo maior que esses blocos que você está dividindo o seu sistema de arquivos. Um valor que eu costumo trabalhar e para mim funciona muito bem é 64 bytes. Tá? É um valor para mim tranquilo. Para o prog size, o valor tem que ser o mesmo, tá? Bom, em tese, geralmente é o mesmo, tá? Só não será o mesmo caso sua memória possui alguma especificidade. Vamos lá, lfsconfig, agora vamos para o block size, tá? E o block size, lembrando, é o tamanho do bloco apagável. A nossa memória é o tamanho do setor, que é 4096 bytes. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode puxar isso lá da memória NOR. Então vamos lá, nor.info.u16 sector size. Então vou puxar o tamanho do setor diretamente, lfsconfig, vamos para o próximo valor, vai ser o block count. Neste caso, vou configurar o LittleFS para que ele utilize toda a minha memória, pois eu não vou precisar dividir ela para mais nenhum outro tipo de função. Então vamos lá, nor.info.u32 sector count.
tá? Lembrando, eu não comentei, mas vou comentar. Não confundir o block size e block count do LittlFS com o block size e block count da memória NOR, tá? Eles são um pouquinho diferentes. O block size da memória NOR é de 64K. E a gente não precisa trabalhar com setores de 64 KB aqui, tudo bem? Vamos lá, próxima configuração importante que devemos fornecer, que é o cache size. Vamos voltar rapidamente para a gente refrescar a memória do que é o cache size, tá? Ele deve ser um múltiplo do read e do program size e um fator do block size. O nosso block size está em 4096 e o nosso prog size em 64. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o cache size como o tamanho da página. Por que eu vou fazer isso? Porque a nossa página, eu posso ler e escrever ela em 256 bytes. Mais especificamente, a escrita, a leitura, ela é ilimitada. E 256 bytes, ele é um múltiplo de 64 e também é um fator de 4096, tá? Eu vou conseguir uma boa eficiência ao utilizar esse valor. Se eu utilizar, por exemplo, 512, vai estar atingindo estes requisitos do cache size. No entanto, eu posso ter uma redução no meu desempenho, pois no momento de escrita eu vou precisar escrever em 2 páginas, o que vai tornar minha operação um pouquinho mais lenta. Então, vamos trabalhar com a maior eficiência possível, tá? O cache size também você pode colocar no read ou progress size. Mas ainda assim, daqui eu vou puxar o meu page size, tá? Que é o 256. Bom, vamos agora para o look ahead size. Ponto look ahead size. Como eu havia comentado previamente, a gente pode utilizar o look ahead size sendo a quantidade de blocos que temos dividido por 8. Tá? Então vamos lá, nor.info.sector count dividido por 8. Tá, agora uma questão, será que isso vai satisfazer os 2 requisitos que ele pede? Vamos conferir os 2 requisitos novamente, que é ser múltiplo de 8. Para a gente saber isso, eu vou abrir o datasheet da nossa memória, que no meu caso é uma W25Q64. Provavelmente, se você tiver com uma breakout board, provavelmente a sua é a de 32 megabits ou 4 megabytes. Com a documentação aberta, aqui em General Descriptions, podemos ver que a nossa memória, ela possui, no meu caso a minha, ela possui 32.768 páginas programáveis. E disto, então, cada bloco apagável de 4 KB é composta por 16 páginas. Então, se eu pegar este valor, 32.768, dividido por 16, terei então 2048 setores. Bom, para saber então, se eu dividir isso aqui por 8, que é o que a gente está fazendo, terei 256. E agora a dúvida é, 256 é um número divisível por 8? Ao dividir por 8, temos então que sim, é um número divisível por 8. Então, isto aqui irá satisfazer aquela condição do LittlFS. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai criar um buffer com 256 posições. Essas 256 posições irá criar um bitmap da memória e irá fazer um bom uso dos seus blocos. E, finalmente, a última configuração que devemos fornecer, mínimo, né, daquelas que a gente viu, é o block cycles. Aqui irei colocar o valor de 15.000 ciclos, pois eu confio na minha memória, ok? Caso você queira ser um pouco mais conservador e garantir um melhor uso da memória, você pode diminuir um pouquinho esse valor para garantir uma melhor confiabilidade. Perfeito, então a configuração foi criada, tá? Deixa eu só adicionar um negócio aqui rapidamente para você. Vamos supor que você queira utilizar a alocação estática, ou seja, você não quer que ele utilize aquele malloc, apesar que em um caso no cache size ele vai utilizar. Vamos supor que você queira fornecer um vetor para o read, para a leitura, tá? Aqui o read buffer. O que você vai fazer? Você pode vir aqui, tá? Vou declarar aqui fora, terá que ser global. Colocar como static, o int 8t, tá? E eu vou criar aqui então um read bff, tá? Vou colocar um underline antes, só para ficar mais fácil de definir. Quantas posições aqui eu vou ter? Eu vou ter que 64, que é o valor que eu defini aqui. Lembrando que o read buffer vai ter que ser o tamanho que a gente definiu aqui do read size. E eu venho aqui e forneço o vetor para a função. Então, o read buffer irá utilizar este buffer. Tá? Quais seriam as situações para utilizar este buffer estático, tanto para leitura quanto escrita, e até para o look ahead? Quais seriam as situações nas quais eu utilizaria um buffer estático? Tá? A primeira, que eu já comentei, é eu evitar utilizar alocação dinâmica. Tá? Pode ser que no meu programa eu queira evitar esse tipo de uso da memória. E o segundo motivo seria eu fazer o debug desses buffers, pois eu posso pegar esse buffer e jogar
nas minhas live expression durante o debugging. E com isso eu posso ver quais informações que estão correndo aqui dentro deste buffer. Eu posso fazer também colocação dinâmica, mas é um pouco mais complicado eu saber estes endereços. Como eu não vou fazer nada disso aqui, então eu vou retirar